Nossa Herança, capítulo 3. O nascimento da Igreja Remanescente, 1844 a 1852. A mensagem do segundo anjo. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14:8. A mensagem do segundo anjo, que está unida com a do primeiro anjo, à primeira vista pode parecer dissociada dela. Entretanto, nesta parte veremos como as duas mensagens estão intimamente relacionadas. A primeira e a segunda mensagens foram dadas no tempo certo, quando o coração das pessoas as aceitariam. A obra que Deus idealizou conseguir através dessas duas mensagens foi efetivamente realizada. A mensagem do segundo anjo foi proclamada principalmente durante o tempo da demora, entre março e outubro de 1844. Guilherme Miller começou seu ministério público em 1831 e muitas vozes eram ouvidas em outras partes do mundo anunciando a segunda vinda de Cristo. No entanto, o principal ponto do ensino adventista era a Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos. Guilherme Miller trabalhou quase que sozinho por diversos anos. Em 1839 e 1840, homens de influência e habilidades como escritores e pregadores começaram a aceitar os ensinos e se uniram a Miller no seu devotado evangelismo. As Conferências Bíblicas Adventistas. De 1840 a 1842, uma série de conferências gerais dos crentes adventistas foi realizada em diversas cidades da Nova Inglaterra. Guilherme Miller não pôde assistir aos encontros anteriores, exceto um na sua cidade natal, o que lhe deu a chance de se encontrar com os mais dedicados estudiosos e hábeis homens que haviam se unido ao movimento, alguns através de seus ensinos e outros através de estudos independentes. Cerca de 200 líderes estavam associados a essas conferências, o que unificava seus pensamentos e estimulava sua pregação. Muitos deles eram ministros de igrejas protestantes e representavam muitas das denominações populares. Eles pregavam a primeira mensagem angélica dos seus próprios púlpitos, em outras igrejas, em diferentes encontros públicos e reuniões campais. Havia vários periódicos adventistas publicados, porém o mais próximo de ser o oficial do grupo era os Sinais dos Tempos. Eles formaram a Associação Adventista sem alterar sua lealdade às suas próprias congregações ou denominações. As doutrinas comuns discutidas nas conferências e depois ensinadas ao povo são as que seguem: a natureza da vinda de Cristo nas nuvens dos céus, os sinais de sua vinda em relação ao dia escuro e à chuva de meteoros, as profecias do Apocalipse terminando com os 3 ais e sua confirmação testificada na perda da independência do Império Otomano em 1840, os 1260 anos de dominação papal, terminando com o aprisionamento do Papa em 1798, outras profecias relacionadas com o tempo, os 2300 anos de Daniel 8:14, a interpretação pré-milenial da vinda de Cristo em torno de 1843. Apesar de divergências ocasionais, particularmente em relação à pregação do retorno pré-milenial de Cristo, os milleritas pregaram e prosperaram, mantendo relações amigáveis com as várias denominações. Muitos infiéis foram convertidos e a venda de Bíblias aumentou rapidamente. Carlos Fitt, no verão de 1843, imprimiu um sermão que havia pregado recentemente, aplicando Apocalipse 14:8 e 18, do 2 ao 4, às igrejas protestantes, assim como ao catolicismo romano. Ele dizia que ambos os ramos do cristianismo haviam se tornado Babilônia e caído, por rejeitarem a mensagem da segunda vinda. Havia boas razões para essa interpretação, pois nesse período muitas igrejas tinham impedido a pregação e os pregadores adventistas. Nesse mesmo verão, ministros foram ordenados pelo grupo millerita para pregar o advento, e na revista Sinais dos Tempos, os crentes foram admoestados a separarem-se de suas congregações
e começaram a ser pressionados pelos oficiais de suas igrejas a mudarem suas crenças quanto ao pré-milenialismo, ou se desligarem da lista de membros. Um exemplo disso foi o caso da família Harmon. Ellen White relata a experiência de sua família no livro Life Sketches, páginas 50 a 53. O parágrafo que conclui a história diz: no domingo seguinte, no começo da festa do amor, o pastor principal leu nossos nomes em número de 7, como eliminados do rol de membros da igreja. Quando alguns dos pregadores adventistas aplicaram o termo Babilônia diretamente às igrejas que rejeitavam a doutrina do julgamento e da volta de Jesus, a mensagem do segundo anjo foi unida do primeiro. Um folheto intitulado Babilônia, a Grande, caiu foi publicado em Oswego, Nova York, por volta do verão de 1844. Pelo menos 50.000 crentes tinham se desligado de suas igrejas e formado seus próprios grupos. O clamor da meia-noite. Guilherme Miller e outros tentaram encontrar um tempo definido para o fim da profecia dos 2.300 dias. Inicialmente declararam que seria em torno de 1843. Mais tarde, o limite de tempo foi estabelecido para 21 de março e depois para 18 de abril de 1844, o fim do ano judaico de 1843. O tempo passou sem nada diferente ou especial acontecer. O primeiro desapontamento foi um terrível golpe para os crentes, e foi seguido por um período de quietude, o tempo de tardança, da parábola das 10 virgens, como foi mais tarde interpretada aquela experiência. Depois desse desapontamento, os estudiosos voltaram aos seus livros e descobriram seu erro. Os 2.300 anos incluiriam os anos completos de 457 a.C. e 1843 d.C. Assim, um acontecimento dentro do ano 457 a.C. deveria estar relacionado com a mesma data em 1844. Isso tinha sido apresentado um ano antes, mas não tinha tido uma aceitação geral. No verão de 1844, uma nova luz apareceu e iluminou o movimento adventista na direção do seu dramático clímax em outubro. Numa campal em New Hampshire, em agosto, José Bates percebeu que receberia nova luz. Ele convidou Samuel Snow a apresentar seu estudo sobre o clamor da meia-noite. O homem não apenas falou aquele dia, mas todos os dias até o final da campal. As pessoas ficaram emocionadas, pois a parábola das 10 virgens parecia se aplicar a eles. O irmão Snow explicou que o povo adventista esperava que Cristo viesse no inverno daquele ano, mas foram forçados a esperar. A profecia dos 2.300 dias não podia terminar senão até outubro de 1844. Um estudo mais detalhado do santuário e o seu serviço revelaram que a purificação ocorria no 10º dia do 7º mês. Isso coincidia com a ideia de que os 2.300 dias terminariam com o outono, pois o 10º dia do 7º mês do ano judeu, em 1844, seria 22 de outubro. Na parábola das 10 virgens, o anúncio era feito à meia-noite. A mensagem de Samuel Snow no meio do verão parecia corresponder ao clamor da meia-noite. A convicção da verdade calou fundo no coração das pessoas que saíram daquela campal para anunciar as boas novas a todo mundo. Eis o noivo, saía ao seu encontro. O clamor da meia-noite foi dado durante o tempo de tardança. Os 50.000 crentes adventistas estavam tão certos de que o Senhor voltaria que muitos deles não cultivaram seu campo, porque pensavam que ele viria antes da colheita seguinte. Eles utilizaram seu tempo proclamando a vinda de Jesus. O grande desapontamento. À medida que 22 de outubro de 1844 se aproximava, a tensão aumentava entre os adventistas. Havia milhares que estavam desinteressados ou que estavam assistindo meramente como espectadores. Os jornais haviam publicado histórias sensacionalistas sobre os mileritas. Todavia, os relatos mais sensatos descreviam os grupos adventistas como sinceros, pessoas dedicadas, calmas e zelosas. Havia diversas classes de pessoas entre os crentes adventistas. Alguns tinham se unido ao grupo por medo.
Alguns rejeitaram a data exata, como era o caso do próprio Guilherme Miller, até poucas semanas antes de 22 de outubro. Mas havia os crentes honestos, a maioria dos quais aceitaram o dia. Eles fizeram uma preparação consistente para encontrar Jesus. O dia chegou. Os adventistas estavam em casas de reunião ou nos lares. Os crentes cantavam hinos e revisavam as evidências de que o Senhor voltaria. O dia passou e o sol se pôs. Ainda havia esperança. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Finalmente a meia-noite passou. Orações foram feitas e lágrimas encheram os olhos de alguns dos crentes. Os crentes estavam chocados e perguntavam uns aos outros: falharam as Escrituras? Estudos mais profundos revelariam que o tempo da profecia estava correto, mas o evento que deveria acontecer foi interpretado incorretamente. Hiram Edson disse: há um Deus no céu. Ele se fez conhecido a nós em bênçãos no perdão, na redenção, e não falhará conosco agora. Em pouco tempo esse ministério será desvendado. Muitos milleristas se afastaram do movimento depois do desapontamento, apesar de um grupo representativo continuar junto por diversos anos. Miller morreu em dezembro de 1849. Alguns dos seus associados continuaram a marcar novas datas por diversos anos. Eles se tornaram os adventistas evangélicos, acreditando no estado consciente dos mortos e no castigo do fogo eterno do inferno. Gradualmente foram diminuindo e se extinguiram. Outro grupo que acreditava no estado inconsciente, mas continuava a observar o domingo, se denominou cristãos adventistas. A igreja deles ainda existe. Houve vários outros grupos com ideias diferentes, e alguns enveredaram pelo fanatismo. Estamos primordialmente interessados no grupo que inclui Hiram Edson, José Bates, Tiago White e Allen Harmon, que formavam o grupo da Igreja Remanescente. Tiago e Ellen foram unidos pelo matrimônio em 30 de agosto de 1846. Aqueles que formaram esse grupo compartilharam a amargura e o quebrantamento do coração ocasionado pelo desapontamento. Muitos daqueles que se congregaram na casa da fazenda de Hiram Edson foram para casa desconsolados na manhã de 23 de outubro. Edson e alguns amigos íntimos foram até o celeiro para uma sessão de oração, que deu a eles confiança de que o Senhor lhes mostraria o caminho. Depois do desjejum, Edson falou para um dos que ainda permaneceram: vamos para confortar nossos irmãos com esta certeza. Os dois homens caminharam através dos campos onde as espigas de milho de Edson estavam ainda amontoadas. Eles caminhavam com o coração quebrantado, meditando profundamente no desapontamento. Mais ou menos no meio do campo onde estavam, Edson parou. Parecia-lhe estar vendo o santuário celestial e Cristo como sumo sacerdote saindo do lugar santo para o Santíssimo. Eu vi distinta e claramente, escreve Edson, que em vez de nosso sumo sacerdote sair do lugar santo e vir à terra no 10º dia do 7º mês, no final dos 2300 dias, pela primeira vez entrou naquele dia no segundo compartimento do santuário, e que tinha uma obra a fazer no lugar santíssimo antes de vir à terra. A purificação do santuário marcou o início do juízo investigativo. Seu companheiro continuou sozinho sua caminhada através do campo, mas ao chegar na cerca ele parou. Vendo Edson muito atrás dele, ele chamou: Irmão Edson, por que você parou? Edson respondeu: O Senhor estava respondendo às nossas orações esta manhã. Alcançando seu amigo, contou a ele sua nova compreensão. A experiência do campo de milho levou esses dois homens e muitos outros a estudarem intensivamente o serviço do santuário dado a Israel e o significado dos 2300 dias. Eles divulgaram suas descobertas nas publicações adventistas e Hiram Edson convocou uma assembleia no final de 1845. Agora o mistério estava resolvido e as datas confirmadas. A mensagem do primeiro anjo continuou com a verdade presente. Era e ainda é uma poderosa mensagem para trazer pecadores a Cristo neste tempo de julgamento.
A mensagem do segundo anjo foi muito significativa para o período que precedeu o desapontamento e de significado adicional para o futuro. A mensagem do terceiro anjo começa: o estudo do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento. Foi também a chave para a importante doutrina da terceira mensagem angélica, a qual aponta especialmente para a lei de Deus e particularmente para as consequências da transgressão. Há um vínculo definitivo entre essa mensagem e o sábado, que é o centro da lei. Foi na revelação dada aos primeiros crentes na verdade do sábado que Deus estava preparando o caminho para a mensagem final. Durante o tempo do clamor da meia-noite, em 1844, a senhora Raquel Oakes, mais tarde Preston, uma batista do sétimo dia, foi a Washington, New Hampshire, visitar sua filha, que era uma crente adventista. A senhora Oakes era uma crente fervorosa no sábado bíblico e tinha trazido consigo uma quantidade de folhetos. Logo, ela aceitou as doutrinas adventistas e continuou a guardar o sábado. Os folhetos que ela distribuiu de forma discreta deram fruto. Num culto de domingo de manhã, um crente adventista se levantou e disse que estava convencido de que o sétimo dia era o verdadeiro sábado bíblico e que ele, de uma vez por todas, havia decidido guardá-lo. Diversos outros se expressaram da mesma maneira, e em pouco tempo 40 pessoas do pequeno grupo se tornaram guardadores do sábado. E começou, por assim dizer, em Washington, New Hampshire, a primeira igreja adventista do sétimo dia, mesmo que tenha ocorrido anos antes que a organização adventista do sétimo dia fosse estabelecida. O primeiro pastor adventista a aceitar o sábado foi Frederick Weller, do grupo de Washington. Antes, ele havia sido pastor metodista e associado a Guilherme Miller. Os adventistas, como uma corporação, foram desafiados quanto à questão do sábado através de um artigo sobre o assunto escrito por T.M. Preble, publicado no jornal em Portland, Maine, no início de 1845. J.B. Cook também escreveu um artigo que apareceu no jornal pouco tempo depois do estudo do Sr. Preble, no qual ele demonstrou conclusivamente que não há evidência bíblica para a guarda do domingo como o sábado do sétimo dia. Um movimento pela observância do sábado tinha começado e não podia ser facilmente destruído. Ouvindo sobre o que aconteceu em Washington, New Hampshire, com o grupo que começou a guardar o sábado, José Bates decidiu visitá-los para ver o que isso tudo significava. Ele foi a New Hampshire, estudou o assunto, viu que o entendimento deles estava correto e aceitou a luz. Ao voltar para casa, encontrou na ponte entre Bedford e Fairhaven um tal de Sr. Hall, que o cumprimentou. Capitão Bates, quais são as novas? As novas, respondeu o capitão, são que o sétimo dia é o sábado do Senhor nosso Deus. Bem, disse o Sr. Hall, irei para casa, estudarei minha Bíblia e decidirei a questão. Fez conforme falou, e da próxima vez que eles se encontraram, o Sr. Hall tinha aceitado a verdade do sábado e o estava observando. Apesar da verdade do sábado, o sétimo dia, ter sido enfatizada em 1844, sempre houve guardadores do sábado desde o começo dos tempos. Mesmo durante os tempos de escuridão religiosa, havia grupos que observavam o sábado. Os batistas do sétimo dia lealmente preservaram a verdade do quarto mandamento por séculos, e vimos que foi deles que os adventistas aprenderam a verdade do sábado. As conferências sobre a questão do sábado. A doutrina do sábado logo se tornou um teste para aqueles que desejavam se unir aos adventistas guardadores do sábado. A leitura de um único artigo foi suficiente para convencer José Bates. Hiram Edson também aceitou imediatamente a verdade do sábado. Frederick Wheeler e William Farnsworth precisaram apenas de uma apresentação do tema e um pouco de tempo para estudá-lo. Logo, eles se tornaram guardadores do sábado. Tiago e Ellen White não se impressionaram com a questão da doutrina do sábado inicialmente. Depois de casarem, estudaram um folheto que Bates publicou e logo aceitaram o sábado. No entanto, esse começo não foi fácil para esses líderes, pois o sábado não era ainda um ensino definido, uniforme. Pela providência de Deus, várias conferências foram realizadas. Os crentes cavaram fundo nas Escrituras e compararam texto com texto.
até que conheceram as doutrinas da Bíblia. Ao todo, foram realizadas 6 conferências durante o ano de 1848. Ellen White teve uma atuação muito importante nessas conferências. O dom de Deus à Igreja Remanescente. Enquanto recebia uma visão em Patmos, o apóstolo João viu as grandes fases da história do mundo. Ao olhar para o futuro, João teve um vislumbre do fiel povo de Deus próximo ao final dos tempos. Viu a intensidade do conflito. À medida que o profeta examinava mais detalhadamente, ele observava que essa igreja guardava os 10 mandamentos. Ele viu também que ela possuía orientação divina especial através do espírito de profecia, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Desde o próprio começo, Deus tem estado em contato com sua igreja de diversas maneiras. Sua liderança nem sempre é tão óbvia como a coluna de nuvem de dia ou a coluna de fogo à noite, mas seu povo tem consciência de sua presença. O meio principal de comunicação entre Deus e seu povo tem sido através dos seus servos, os profetas, como foi predito em Apocalipse 12:17 e 19:10. A igreja remanescente deve ter o dom de profecia. William Ellis Foy nasceu em 1818 no lar de José e Elizabeth Foy, em Augusta, Maine, um estado livre. Portanto, William nasceu livre, mas cresceu num ambiente ainda de preconceito racial, conflito e hostilidade. Seu lugar de origem, entretanto, estava longe das condições opressivas dos estados onde havia escravidão, já que no Maine havia pouquíssimos negros e praticamente nenhum escravo, mas ainda havia preconceito racial. Depois de crescer e viver grande parte de sua vida no interior, casou-se no fim da década de 1830 e mudou-se para Boston, onde suas habilidades em agricultura e carpintaria deram-lhe condições para manter sua família. Em 1835, Foy converteu-se sob a influência do pastor Silas Curtis na Igreja Batista Livre em Augusta, Maine. Agora, convertido ao cristianismo, começou a investigar sobre o que deveria fazer para ser salvo. Pouco tempo depois, Foy começou a receber visões relacionadas com o advento. Depois que mudou-se para Boston, muitos o viram recebendo visões. Sua primeira visão foi concernente à vitória final dos santos. Depois, numa sexta-feira à noite, ele recebeu sua segunda visão, que durou 12 horas e meia até o amanhecer do sábado. O tema era o julgamento e o nível de preparação dos que estavam na igreja. Por causa da pressão racial da época, Foy ficou temeroso de tornar públicas as visões. Entretanto, confiou em Deus e compartilhou o que havia visto. Depois de viajar extensivamente com sua mensagem, Foy recebeu mais 2 visões antes do desapontamento. Novas revelações foram dadas a ele, nas quais ele via 3 plataformas, que indicavam uma terceira fase da mensagem de Deus para aquele tempo. Em perplexidade, ele parou seu ministério público, mas manteve seu interesse no movimento adventista. Ele faleceu no dia 9 de novembro de 1893, com a idade de 75 anos. Hazen Foss, um talentoso adventista de Poland, Maine, recebeu uma visão pouco antes do desapontamento. A visão incluía as 3 plataformas mostradas a Foy. Foss foi advertido das possíveis dificuldades que ele teria que enfrentar como mensageiro do Senhor, à medida que revelasse a visão. Por causa da ridicularização, ele recusou-se a proclamar a visão. A visão foi repetida com a advertência de que se ele outra vez recusasse divulgá-la, seu dom seria retirado. Já que recusou pela segunda vez, uma terceira visão foi dada a ele, dizendo que a visão seria dada a um dos mais fracos entre os fracos. Apesar de ter vivido até 1893, ele nunca mais se interessou pela religião pessoal. Ellen White foi a terceira pessoa selecionada por Deus para ser a mensageira do Senhor para o remanescente. Em dezembro de 1844, 2 meses depois do desapontamento, quando uma palavra de conforto do céu era muito oportuna e necessária para os crentes do advento, Deus deu uma visão a Ellen, uma jovem de apenas 17 anos. Resumidamente, uma representação simbólica da história da igreja foi mostrada a ela.
O tempo incluído na visão foi de 22 de outubro até a entrada dos santos na Nova Jerusalém. Ela viu que a vinda de Jesus não estava tão perto como eles tinham esperado. A glória da visão do céu foi tão real para Ellen que quando terminou a visão tudo parecia escuro à sua volta. Ela chorou quando reconheceu que tudo não passara de uma visão. Ela sentiu vontade de voltar para o céu. Uma semana depois de ter recebido sua primeira visão, Ellen recebeu uma segunda, que dizia que ela devia ir de lugar em lugar relatando as mensagens divinas que haviam sido dadas a ela. Ao mesmo tempo, foram mostradas as provações que ela enfrentaria. Em sua primeira visão, Ellen viu o mesmo quadro que foi mostrado a Foz e Foy. A visão mostrava a jornada do povo de Deus em sua caminhada para o reino. No início, cada membro da Igreja Adventista teve que decidir acreditar ou não que as mensagens de Ellen White vinham de Deus. Da mesma maneira, a pessoa que se une à Igreja Adventista hoje tem que tomar uma posição quanto a se ela falou a verdade quando disse que Deus a chamou para ser sua mensageira. Todavia, não somos deixados em dúvida porque a Bíblia apresenta muitos testes pelos quais podemos checar as afirmações dos escritos de Ellen White como um de seus profetas. Há 4 testes e podemos ver em cada caso que sua vida e sua obra se harmonizam com esses testes bíblicos. Primeiro, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, verso 20. Não há contradição entre as afirmações dos testemunhos para a Igreja e os ensinamentos da Bíblia. Ellen White, de maneira consistente, afirma e engrandece a Bíblia. Segundo, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 20. A escola sabatina, a educação cristã, a vida saudável, o trabalho de publicações são apenas alguns frutos dados à Igreja, como resultado dos conselhos seguidos da mensageira do Senhor. Por um período de 70 anos, Ellen White demonstrou ser uma cristã genuína e uma líder sábia e segura. Ela dedicou sua vida ao trabalho de Deus, nunca buscando posição ou riqueza. Terceiro, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Jeremias capítulo 28, verso 9. Há muitos profetas bíblicos e há pessoas na Bíblia que foram chamados de profetas, mas que nunca fizeram predição alguma. No entanto, se um profeta fizer alguma predição, sua predição tem que acontecer. Em 1848, Ellen White predisse que o trabalho de publicações, que haveria de começar de forma humilde com apenas alguns jornais envolvidos numa pasta feita de carpete, haveria de crescer até parecer fachos de luz que rodeariam todo o mundo. Hoje, os Adventistas do Sétimo Dia operam mais de 50 casas publicadoras. Há muitas outras predições, tais como a do câncer ser um vírus e de que o mundo se envolveria em guerras internacionais, com perda de navios, marinheiros e muitas vidas, que comprovam sua palavra ser verdadeira. Um dos mais destacados cumprimentos pode ser visto nas primeiras páginas do Testemunhos, volume 9, em relação à cidade de Nova York. Quarto, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João capítulo 4, verso 2. Livros como O Desejado de Todas as Nações, O Maior Discurso de Cristo e Parábolas de Jesus são claros testemunhos do fato de que Ellen White reconheceu que Jesus era Deus. Através dos anos, os inimigos têm ferozmente atacado a Sra. White e sua confissão de revelação divina. Sua obra tem sido baseada na maior parte em preconceito, distorção de fatos e falsificação direta. Tais ataques já eram esperados. No entanto, mais de 60 volumes e milhares de artigos de revista ainda dão testemunho do comissionamento divino dessa mulher exemplar. A história da Igreja está inseparavelmente ligada à história da orientação pelo dom de profecia. Todas as vezes que a Igreja tem seguido os conselhos do Senhor, ela tem, como foi prometido, prosperado. Lista de alguns fatos interessantes sobre a vida e serviço de Ellen White. Primeiro, Ellen Harmon nasceu no dia 26 de novembro de 1827, numa fazenda em Gorham, Maine, cerca de 20 km a oeste de Portland.
Com sua irmã gêmea, ela era a mais nova de uma família de 8. Ela era uma criança normal, feliz, de um temperamento agradável e um profundo senso de importância da religião, o que ela herdou de seus pais devotados. Segundo, uma mudança radical aconteceu em sua vida quando um dia, atravessando um parque, ela foi atingida no rosto por uma pedrada arremessada por outra menina. Seu nariz foi quebrado e sua face ficou temporariamente desfigurada. Ela ficou inconsciente por 3 semanas, e o choque a deixou incapacitada por um tempo considerável. Os estudos estavam fora de cogitação, e apesar de tentar voltar a frequentar a escola, ela teve que finalmente abandonar qualquer sonho de educação acadêmica em razão de sua saúde. Terceiro, em 1840 e de novo em 1842, Ellen Harmon e sua família ouviram sobre a doutrina de Guilherme Miller do iminente advento de Cristo. Eles aceitaram seus ensinamentos, mas permaneceram metodistas, porém não era fácil. Durante esse período, Ellen atravessou uma crise espiritual em relação a tomar sua decisão. Numa campal nos anos finais da década de 40, ela entregou seu coração a Deus e imediatamente seu espírito foi acalmado. Daquela ocasião em diante, ela passou a ter um novo relacionamento com o Senhor. Quarto, sua família estava entre os que aceitaram o clamor da meia-noite, que deviam se separar e abandonar as igrejas apóstatas. Eles estavam entre os que experimentaram o grande desapontamento, mas permaneceram firmes na mensagem do advento. Quinto, sua primeira visão ocorreu pouco tempo depois do grande desapontamento, e a ela foi mostrado o progresso do povo de Deus em direção ao lar celestial. Quando ela considerou sua idade e experiência de jovem, tinha apenas 17 anos. Sua timidez, sua saúde debilitada e as dificuldades diante dela, orou angustiada pedindo a Deus que a poupasse da responsabilidade de ser sua mensageira. Contudo, seu chamado em nada mudou. E ela disse a Deus que estava disposta a ir aonde ele a enviasse e fazer o que ele quisesse. Sexto, em abril de 1847, ela recebeu a visão relacionada com o sábado. Ela viu o tabernáculo no céu e Jesus levantou da cobertura da arca. Aí ela viu os 10 mandamentos com uma auréola em luz circundando o quarto mandamento, e ouviu um anjo confirmando sua importância. A ela foi mostrado que se o sábado tivesse sempre sido guardado, não teria havido nem sequer um ímpio ou ateísta, e o mundo teria sido poupado da idolatria. Essa visão abriu diante dela a relação entre o sábado e a terceira mensagem angélica. Os crentes que reconheceram a verdadeira importância do santuário, do sábado e as doutrinas do segundo advento foram os precursores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sétimo, pelos próximos 70 anos, seu trabalho foi receber conselhos de Deus e dá-los a seu povo. Ela falou a muitos auditórios, escreveu cerca de 40 livros que se tornaram conhecidos como Espírito de Profecia, e contribuiu com numerosos artigos nas publicações adventistas. Talvez sua melhor e mais amada obra seja sobre a vida de Jesus, o desejado de todas as nações. Ela viajou intensa e extensivamente, não só nos Estados Unidos, mas em muitas partes da Europa, até na Austrália e Nova Zelândia, onde seus conselhos foram empregados como a base para o trabalho. Ela foi um instrumento-chave para o estabelecimento da Universidade de Avondale, na Austrália. Oitavo, as mensagens que Ellen White recebia de Deus eram geralmente dadas a ela na forma de visões. Durante essas visões, era evidente que ela estava sob o controle divino. Ela fixava os olhos intensamente num objeto distante. Sua respiração parava, mas sua face não perdia a cor natural, nem seu pulso falhava. Várias testemunhas oculares, incluindo médicos, atestaram que tudo o que acontecia não era algo deste mundo. Caston, que testemunhou um exame médico, disse: uma vela acesa foi segurada em frente de seus olhos, que estavam bem abertos, e nenhum dos músculos de seus olhos se moveu. Ela foi então examinada quanto ao pulso e à respiração, e não havia respiração. O resultado foi que todos ficaram tranquilos, porque não teriam que responder por nenhuma alteração física ou biológica.
Essa mulher frágil deu evidência de grande força enquanto estava em visão. Uma vez, ela segurou uma Bíblia de quase 10 quilos em sua mão esquerda, estendida por quase meia hora. Nono. 7 anos depois que ela recebeu sua primeira visão, publicou seu primeiro livro, uma brochura de 64 páginas que atualmente é a primeira parte do livro Primeiros Escritos. Os escritos de Ellen White são chamados de Escritos do Espírito de Profecia. Alguns dos mais importantes livros de sua pena que você deve conhecer e estudar são os seguintes: Testemunhos para a Igreja, são 9 volumes, Primeiros Escritos, O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Obreiros Evangélicos, O Maior Discurso de Cristo, O Desejado de Todas as Nações, Parábolas de Jesus, Educação, A Ciência do Bom Viver, Atos dos Apóstolos, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, Profetas e Reis. 10. Ellen White dormiu no Senhor tão calmamente como uma criança cansada se deita para dormir, na sua casa em Elshaven, no dia 16 de julho de 1915. Ela está sepultada ao lado de seu esposo e filhos em Battle-Creek. Outros pioneiros primitivos. Tiago White, 1821 a 1881. Foi um ministro pioneiro do movimento adventista. Apesar de ser portador de deficiências físicas, sentiu que Deus queria que ele advertisse o mundo do seu fim próximo e cumpriu um roteiro levando a mensagem do primeiro anjo a muitas cidades. Era um orador convincente e um bom cantor, mas acima de tudo era um líder de homens. Tiago White, intrépido pesquisador, homem de visão, um líder determinado da recém-nascida Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nas primeiras décadas de sua história tinha uma missão determinada. Primeiro, estruturar as doutrinas e suscitar um povo para viver à altura delas. Segundo, promover e organizar uma estrutura eclesiástica. E terceiro, fundar e gerenciar as instituições, corporação de igrejas, publicações, saúde e educação integradas, que formavam os pilares capitais desta causa. Ele era um líder nato. Todos os seus colegas sentiam o poder dinâmico de seu espírito. Tiago White serviu como presidente da Associação Geral em 3 mandatos por 10 anos. José Bates, 1792 a 1872. Na sua experiência de marinheiro, cresceu de camareiro a capitão e tinha se aposentado antes de conhecer a mensagem do primeiro anjo. Foi sempre um homem de bons princípios, um amante do direito e da verdade. Ele havia abandonado o uso da bebida e tabaco enquanto estava no mar. Era membro da Igreja Cristã e tinha cerca de 50 anos de idade quando foi convidado a pregar. Organizou uma das primeiras sociedades de temperança da América. Colocou todo o seu dinheiro na obra até um grande desapontamento. Depois disso, ele viveu quase que pela fé. Ele foi o primeiro dos líderes que mais tarde se tornaram ministros adventistas do sétimo dia a aceitar a verdade do sábado e a apresentá-la a outros líderes e crentes. Ele também escreveu o primeiro folheto impresso sobre o sábado. Gastou a maior parte de seu tempo viajando pelo oeste, que não havia ainda recebido a mensagem adventista, mesmo na neve do inverno canadense e em todas as partes do nordeste americano. Ele se desgastou com a dureza do seu zelo incansável. Ele era mais velho do que os seus auxiliares, os White, e eles aprenderam dos conselhos de José Bates nos dias pioneiros do movimento. Ele exerceu suas atividades até o fim de sua vida. Morreu em 1872, sendo sepultado próximo sua casa em Michigan. John Nevins Andrews, 1829 a 1883. Tinha apenas 15 anos quando passou pelo grande desapontamento. Começou a pregar aos 21 anos. Estava entre os primeiros líderes a aceitar a verdade do sábado. Era um estudante diligente e um escritor hábil, e um bom organizador. Ele delineou o plano de Deus para o sustento do Evangelho, no qual foi desenvolvido o sistema de dízimo da maneira como é conhecido até hoje. Em agosto de 1860, ele sugeriu publicamente que os irmãos deveriam considerar a questão da organização da igreja. Como resultado, a Associação de Publicações da Advent-Rivière foi reformada, e o nome, Adventista do Sétimo Dia, foi escolhido para a igreja.
Em parte porque ele era um bom conhecedor de línguas, foi enviado para a Europa em 1874, como nosso primeiro missionário oficial além-mar, e estabeleceu um firme alicerce para o trabalho lá. J. N. Andrews foi o terceiro presidente da Associação Geral. John Norton Longbourn, 1832 a 1924. Pregou para os adventistas desde a idade de 16 anos. Apesar de não ter ouvido a mensagem do sábado até 1852, quando J. N. Andrews explicou a questão do sábado claramente, ele aceitou de imediato. Trabalhou com M. E. Cornell na década de 1850, antes que os ministros recebessem salários, fazendo qualquer tipo de trabalho que encontrassem em 4 expedientes por semana, usando o restante do tempo para pregar. John Binghamton, 1798 a 1887. É mais lembrado como o primeiro presidente da Associação Geral. Foi ministro metodista antes de conhecer as 3 mensagens angélicas. Uma das primeiras escolas sabatinas e a primeira escola primária adventista começou em 1853. Funcionaram na casa de Binghamton em Bucksbridge, Nova York. A professora foi sua filha Martha. Os primeiros guardadores do sábado reuniram-se na sua propriedade, na qual ele construiu uma igreja adventista. J. H. Wagner, 1820 a 1889. Aceitou a mensagem adventista em 1852 e está entre os que foram chamados para considerarem a organização da igreja em 1860. Nessa época, ele era um dos líderes entre os adventistas guardadores do sábado. Foi trabalhar no Oeste, sendo sua função principal editor das Sinais do Tempo. Depois disso, trabalhou na Europa e morreu na Suíça. Uriah e Anne Smith eram 2 jovens promissores, irmãos que eram professores, quando foram chamados pelo Senhor para trabalhar para ele. Anne Smith atendeu ao chamado como resultado de um sonho sobre o pastor José Bates, de quem ouviu um sermão pouco tempo depois. Ela era uma obreira ardorosa e bem lembrada pelos seus poemas, muitos deles usados como hinos. Sua vida terminou prematuramente em 1855, devido a uma tuberculose. Uriah Smith aceitou a mensagem no fim de 1852, um ano depois de sua irmã, entrando no trabalho de publicações. Ele foi ministro ordenado do Evangelho e passou a maior parte de sua vida como editor, de 1853 a 1903, ano de sua morte. Foi editor e escritor da Riviel and Herald, Progos em Daniel Revelação e a sua obra de destaque. Em 1888, ele foi um dos líderes no estudo da justificação pela fé, sendo um dos mais preeminentes eruditos da Bíblia da denominação. Frederick Wheeler, 1811 a 1910. Foi um pregador metodista adventista que morava em New Hampshire e pastoreou a igreja de Washington. Ele foi o primeiro ministro adventista do 7º dia, porque aceitou o sábado que lhe foi apresentado pela senhora Raquel Oates em 1844. Entre os que aceitaram a terceira mensagem angélica em sua congregação estavam os irmãos Farnsworth, William e Cyrus.